Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Creio que uma das maiores batalhas que nós enfrentamos na vida é a batalha contra a nossa mente, a qual muitas vezes nos trai e não nos deixa viver em paz. Como é que então nós podemos fazer para ter uma mente que está em paz? Como podemos fazer para que a nossa mente deixe de ter turbilhões de pensamentos e de facto seja uma mente controlada? E se for uma mente controlada, que resultados é que isso terá na nossa vida? O título da mensagem de hoje é Mente Controlada. E vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Os versículos que vamos ver hoje fazem então parte de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipos, onde ele mostra todo o seu amor, tanto de uma forma afetiva, mas também de uma forma corretiva. Quem ama não mostra apenas afetividade, mas também falo de uma forma corretiva. Relembrar que a igreja de Filipos era uma igreja que enfrentava problemas nos seus relacionamentos e também sofria com os falsos profetas que estavam nos bancos da igreja. Então, nesta secção, Paulo apresenta uma espécie de considerações finais à igreja como resultado de estarem firmes no Senhor, capítulo 4, versículo 1, para que possam então enfrentar os desafios de maneira ou de forma a glorificarem a Deus. Iremos ver assim que só é possível glorificar a Deus quando nós tivermos a nossa mente controlada, pois é a nossa mente que vai ditar a nossa conduta diária. Vamos então ver como é que podemos ter uma mente controlada? Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, na última parte deste versículo, nós vemos aqui um imperativo, uma ordem. Neste sentido, nós devemos preencher a nossa mente com os 7 aspectos mencionados. Este ponto torna-se importante porque quando nós ouvimos as filosofias orientais, elas incentivam a esvaziar a nossa mente. Paulo diz-nos o contrário. Paulo vem dizer-nos, não é para esvaziar a mente, é para encher a mente. A palavra no original, quando Paulo fala sobre isso, diz ter um registro mental para agir no futuro. Ou seja, as nossas ações são controladas pelo que está na nossa mente. Por isso é que nós devemos encher a mente. Porque nós agimos de acordo com aquilo que ocupa os nossos pensamentos. E não podemos ter, ou não podemos negar isto. Por isso é importante termos uma mente controlada para termos ações controladas. E devemos ocupar a nossa mente com o quê? Já que é uma ordem. Paulo menciona neste versículo 7 aspectos. 4 internos, 2 externos e um resumo. Vamos ver então, aspecto a aspecto. Paulo fala para enchermos a nossa mente da verdade. O que significa a verdade? João 14,6 disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 17,17 santifica-os na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, uma mente controlada é uma mente que pensa em Jesus. Uma mente controlada é uma mente que pensa na palavra de Deus. Presta atenção ao que Deus diz e medita na lei de Deus de dia e de noite. Salmo capítulo 1, versículo 2. Então, se nós pensarmos na palavra de Deus, a nossa mente tende a ser mais controlada e menos propensa a fantasiar sobre coisas que desagradam a Deus. Nós temos que encher a nossa mente com a palavra de Deus para que os nossos pensamentos sejam mais de acordo com aqueles que Deus quer do que andarmos a fantasiar com coisas que não agradam a Deus. Muitas vezes a nossa mente divaga para pensamentos que não agradam a Deus.
e sendo até na maioria deles pecaminosos. Não tenhamos dúvidas, foi assim que o rei David pecou. Ele pensou o que não devia, engendrou um plano maquiavélico, ele cometeu o adultério sobre Batseba e cometeu o homicídio contra o marido dela. Tudo começou na sua mente. Então, quando estes pensamentos surgem na nossa mente, nós devemos lutar pela verdade e pensar naquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Eu não estou a dizer que os maus pensamentos não surjam, eu estou a dizer é que devemos combatê-los imediatamente com a palavra de Deus. Porque se nos deixarmos levar por fantasias, mais cedo ou mais tarde, acabaremos por agir de acordo com esses pensamentos. Por isso precisamos de parar com pensamentos fantasiosos. Daí que é importante meditar na palavra de Deus para termos uma mente controlada pela verdade divina. Agora, ainda temos alegria de ler a palavra, de meditar na palavra de dia e de noite? Será que nós ainda conseguimos abdicar de coisas que gostamos, como de ver séries, como de ver jogos, como fazer seja o que for, para dizermos assim, este é o tempo em que eu vou pensar na palavra de Deus? Permitam-me dizer isto, mas das primeiras coisas que a minha esposa me pediu para eu levar para o hospital foi o seu livro de devocionais. E eu pergunto-me, o que é que eu teria pedido? O meu livro, a minha Bíblia ou o meu jogo para passar o tempo? Então, precisamos de ter este desejo da palavra de Deus, para sermos como os cristãos em Bereia, ao examinarem tudo segundo a palavra de Deus, para não aceitarem tudo o que nos dão e ao não colocarmos em prática tudo o que a nossa mente pensa. Ainda hoje de manhã estávamos ali atrás numa espécie de brincadeira e a dizer, Jonatas, o que é que vais pregar ou algo do género. E alguém estava a dizer que esteve numa igreja em que o pastor pensou, olha, era uma coisa que eu ia pregar e hoje de manhã senti que Deus me estava a dizer algo no meu coração e começa a debitar umas coisas. Quando nós temos o compromisso com a verdade, nós deixaremos o nosso coração de lado para pregarmos a verdade. O meu coração não tem nada de bom para vos dizer, a não ser anunciar toda a verdade. Então, verdade. Segundo lugar, respeitável, a ideia do honroso. A ideia por trás, então, desta palavra é pensarmos naquilo que honra ou glorifica a Deus. Nós vamos perceber como estas palavras estão todas interligadas. Se estivermos incertos sobre o que fazer, nós devemos simplesmente pensar, o que é que vai honrar a Deus? Agora falo aqui para os nossos adolescentes. Adolescentes e júniores que estão aqui na nossa igreja. Quando Samuel, Miguel, Tiago, Raquel, quando estiverem na dúvida daquilo que devem fazer no vosso dia-a-dia, pensem no o que é que agrada a Deus. Deus vai estar sempre presente. Os vossos colegas, não. Deus está sempre presente. E isto serve também para nós pensarmos naquilo que honra a Deus. Pode parecer simples, mas se algo não honra a Deus, nós devemos rejeitá-lo e nem sequer ponderar sobre isso, nem sequer começar a imaginar, porque simplesmente não vale a pena. Ao meditarmos na verdade, nós saberemos o que Deus deseja. Logo pensaremos naquilo que honra ou glorifica a Deus. Não devemos menosprezar as pequenas coisas que não honram a Deus, porque pouco a pouco nós começaremos a desvalorizar essas coisas insignificantes e mais cedo ou mais tarde deixaremos de reconhecer aquilo que é respeitável também nas grandes coisas. Eu costumo dar esta ilustração. Preciso se calhar voltar novamente à dieta. Quando eu estou na dieta e não posso comer doces, às vezes eu penso assim, é só um chocolatinho. É só uma fatia pequena de tarte de maçã. É só uma coisinha pequena. Depois, no dia a seguir, é um bocadinho maior. É um cheesecake. É qualquer coisa mais. E de repente, lá estou eu, novamente, a comer como hoje. Então, não desprezemos as pequenas coisas. Porque se nós desprezarmos as pequenas coisas, rapidamente nós não sabemos distinguir o que é certo e o que é errado. Por isso é que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 10, 31,
que até nas pequenas coisas da vida nós devemos ter uma atitude que glorifica a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Em terceiro lugar, pensamos naquilo que é justo, no agir corretamente. A ideia é considerarmos tudo o que é correto para que as nossas ações sejam justas. Sim, há pessoas que pensam em agir maldosamente para se vingarem dos outros. Miqueias 2:1. Ai daqueles que, ainda de madrugada, planeiam maldades e ao amanhecer as põem em prática porque têm poder para fazer. Miqueias diz-nos que há pessoas que, em vez de dormirem, estão a planear o que de mal vão fazer. E como perturbam essas pessoas? Agora, a questão é, temos pensado em agir corretamente em relação às pessoas que nos perturbam, afligem ou magoam? Será que estamos a pensar em como agir corretamente quando nos perturbam? Ou será que temos pensado em retribuir ao mal com o mal? Recordemos Romanos 12:21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então o cristão tem o compromisso de vencer o mal que nos fazem com o bem. É a desarmar as pessoas com o nosso amor, com o nosso afeto. Então, nos momentos difíceis, recordemos como Jesus reagiu. Como Jesus agiu. E a palavra de Deus, ela é suficiente. Não precisamos de andar aqui como é que Jesus agiria. Não. Como é que Jesus agiu? Se pensarmos então assim, a nossa mente será cada vez mais controlada. As nossas ações serão cada vez mais moldadas pelas ações de Jesus. Não há como esvaziar. Nós temos que encher a mente. Para que, tal como diz Filipenses 2:5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo não é para brincadeiras. Vida cristã é um compromisso, é uma luta. Vivemos cada vez mais como Jesus. Seguidamente, nós vemos a palavra puro. A ideia aqui é imaculado. Devemos ter em mente as coisas que são moralmente puras, moralmente limpas. Devemos viver não segundo os nossos próprios desejos ou segundo os costumes deste mundo, mas nós devemos agir de forma pura e imaculada. Aquilo que pode ser aceitável para os outros pode não ser correto para os cristãos, já que nós devemos agir com pureza e não com pragmatismo. O pragmatismo diz o quê? Aquilo que funciona está certo. Desde que funciona. É um bocado como a educação do quarto filho. Não é tanto pelo que é certo ou o que é errado. Funciona? Ok, dá. Porque já estamos cansados e o quarto filho já é sobreviver. Não é? O pragmatismo é isso, mas a vida cristã não é assim. Não é o que funciona para os outros, é o que está certo. É o que é correto, o que é puro diante de Deus. Por exemplo, recentemente ouvi uma entrevista de uma pessoa que alegava que o seu casamento tinha sido salvo ao manter relações abertas com várias pessoas. O poliamor, que está aí tanto em moda. Em primeiro lugar, eu não acredito nisso. Em segundo lugar, mesmo que resultasse, não seria moralmente puro. Por isso, não devemos ter pensamentos fantasiosos, seja com quem for, e devemos refletir sobre como agir com pureza perante o nosso cônjuge. Temos tido pensamentos puros? Sendo solteiros, sendo casados, divorciados ou viúvos? Queremos ter pensamentos puros? Então, depois de termos abordado os aspectos interiores, vamos agora analisar a forma como nós nos relacionamos com os outros, para que olharem para nós possam notar que somos diferentes. Diz o texto aquilo que é amável. A ideia implícita nesta palavra é pensarmos naquilo que pode trazer beleza espiritual à vida dos outros, para que eles possam apreciar a bondade de Deus. Devemos então questionar-nos como eu posso espalhar amor e não raiva nem desgosto na vida das outras pessoas. Como é que eu posso mostrar amor e não raiva nem desgosto na vida das outras pessoas? É precisamente a ideia refletida em Efésios 6:4, onde vemos que os pais não devem provocar a ira nos seus filhos, mas antes ajudá-los a crescer espiritualmente. A forma como nós amamos as pessoas serve de testemunho para aqueles que estão à nossa volta. Ainda hoje de manhã
A minha vizinha perguntou pela Filipa, ela não sabia que a Filipa estava internada, e quando eu lhe disse que estava internada, ela disse: o que é que eu preciso fazer? A comida? E eu disse: comida não, nós já temos muita comida lá em casa. Muito obrigado, porque a igreja da qual eu sou pastor tem cuidado de mim de forma maravilhosa. Mas eu estou aqui ao lado. E ela assim: é o amor, não é? É o amor. Então tem sido testemunho para as pessoas sobre o amor de Deus, refletido nas vossas vidas. E mais uma vez, o nosso obrigado. Será então que temos pensado em responder em amor ao nosso próximo? Vemos também aquilo que é de boa fama, aquilo que é recomendável, que tem boa reputação. Então devemos ter em mente falar de forma favorável e recomendável. Efésios 4:29 diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for boa para a edificação, de acordo com a necessidade, de forma a transmitir graça aos que a ouvem. Paulo está-nos a dizer aqui é que nós devemos usar palavras que não devem ser prejudiciais nem negativas, mas sim cheias de graça, para transmitirmos graça à vida dos outros. Aliás, a palavra torpe era usada para o peixe podre. Então não falem de coisas podres. Usem um vocabulário que tenha boa reputação e que promova crescimento na vida dos outros. Como está o nosso vocabulário? Como estão as nossas palavras quando nos apertam os calos? Como estará o nosso vocabulário quando algo nos irrita? As pessoas ouvirão esperança nas nossas palavras, ouvirão raiva, palavras feias, asneiras. Como está o nosso vocabulário? Temos pensado em espalhar graça ou temos tido pensamentos destrutivos e negativos que não trazem nada de bom às pessoas? Seguidamente, Paulo faz um resumo. Então, se há alguma virtude e algum louvor, então Paulo resume todas as coisas como quem diz: já que há excelência e já que há algumas coisas dignas de louvor, por favor, concentrem-se nessas coisas. Não se encham de coisas que não têm proveito nenhum para a vossa vida espiritual. Encham-se de coisas boas. Mais uma vez, aqui é o princípio. É possível controlar a mente ao preenchê-la com estes aspectos, em vez de tentar esvaziar a nossa mente. Aqueles que lutam contra pensamentos sabem que muitas vezes nós ficamos exaustos, cansados, porque queremos glorificar a Deus, mas não estamos a conseguir. E vem o pensamento, um pensamento indevido, pensamento que nos destrói, pensamento que nos faz sentir que nós somos, na verdade, uma fraude. Precisamos lembrar nesses momentos que o Espírito Santo está connosco e nunca nos abandonará. E que Deus continua a amar-nos mesmo nos momentos mais sombrios da nossa vida. Se estivermos então a lutar com pensamentos negativos, recordemos-nos de Jesus. Louvemos com cânticos. Quando Paulo e Silas, nós vimos isso em Atos, quando Paulo e Silas foram presos injustamente, açoitados, o que é que eles fizeram à meia-noite? Louvaram ao Senhor. E nós às vezes somos conhecidos mais pelas nossas reclamações, murmurações, do que pelos nossos cânticos. E nós devemos louvar ao Senhor, encher a nossa mente com coisas boas. Citemos a palavra de Deus. Decoremos, memorizemos a palavra de Deus. E eu temo que hoje em dia já não se dê a oportunidade de os mais novos memorizarem a palavra de Deus, porque temos acesso à Bíblia em qualquer momento. Mas, meus irmãos, não sei se já aconteceu convosco, mas em momentos sombrios, nós começamos a citar um versículo, não sabemos a morada, mas começamos a citar um versículo, começamos até a cantar um coro que ouvimos na igreja. Porquê? Porque o Espírito Santo traz-nos à memória aquilo que está na memória. Se não temos nada na memória, não há nada para trazer. Então, citemos a palavra de Deus, oremos as Escrituras, não é em vão que o versículo que eu mais oro na minha vida, por um lado felizmente e por outro lado infelizmente, é: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E quando eu não faço esta oração, o meu eu aparece cada vez mais. Então vimos até agora no que devemos pensar, mas não é suficiente, é preciso algo mais. Vamos ver, versículo 9. O que também aprendeste, é aqui a ideia de instruídos, e recebestes, e ouviste, e vistes em mim,
Isso praticai, realizai, fazei, e o Deus da paz será convosco. Então Paulo desafia a igreja a praticar a verdade que ouviam da sua boca. O que é que isto mostra? Que Paulo investiu nas suas vidas durante o tempo em que esteve no meio deles. Então Paulo não era apenas alguém que estava no púlpito, mas era alguém que se envolvia com as pessoas, falava com as pessoas da palavra de Deus. Pratiquem a verdade que vocês ouviram. Este investimento foi feito, inclusive, com lágrimas, quando lhes ensinava a palavra. Filipenses 3:18. Já vos disse muitas vezes, e agora repito isto com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Conforme disse o pastor Leandro Peixoto na Assembleia da CBP, os pastores têm que ser conhecidos pelas lágrimas e não pela raiva e espumar pela boca. Então Paulo era conhecido pelas suas lágrimas. E eu não me importo se me emocionar ou se eu derramar lágrimas. Sou assim, nasci assim, vou ser sempre assim, não sei. Nós devemos ser conhecidos pelas nossas lágrimas, ensinando a verdade em amor. E como dizia o pastor Leandro Peixoto, só assim é que nós teremos saudades dos rostos, das caras uns dos outros, quando nós nos amarmos com lágrimas. Então, se um líder deve ser conhecido pelo seu amor, na forma como ensina com fidelidade a palavra de Deus e não pelo seu rancor, vemos neste texto que a igreja também deve ser reconhecida por colocar em prática a verdade de Deus. Não é só o pastor que deve ser conhecido daquela maneira, conforme vimos, mas a igreja deve ser uma igreja que é reconhecida como eles colocam em prática aquilo que ouviram. E, meus irmãos, dizem as estatísticas, se nós não colocarmos em prática, passado 24 a 48 horas, daquilo que nós ouvimos, nós vamos esquecer tudo. Por isso é um desafio diário nós colocarmos na nossa mente e pensarmos nos compromissos que temos para honrarmos, então, ao Senhor. E nada adianta ouvir a verdade, pensar na verdade e não colocar em prática. Para nada nos serve. Jesus afirma a importância de colocarmos em prática a verdade que aprendemos. Mateus 7, 26 a 27. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então aqueles que ouvem e não colocam em prática serão como este homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia, vindo as tempestades, derrubou e ficou completamente destruído. Por isso as pessoas nunca terão as suas ações mudadas se não pensarem e se não meditarem na verdade. Caso contrário, nós vamos olhar para os mandamentos de Deus como uma lista de regras a serem cumpridas. Sendo assim, pensamento alterado, tendo a mente controlada pelo Espírito, é caminho andado para termos o comportamento mudado, para termos vidas que glorificam a Deus. Teremos nós colocado a verdade em prática? Aqueles que têm anos e anos e anos de igreja têm colocado a verdade em prática? Às vezes nós exigimos mais aos recém-convertidos do que àqueles que têm anos e anos e anos de igreja. Será que ao sairmos daqui iremos trabalhar a nossa mente ao pensarmos na verdade, naquilo que é respeitável, naquilo que é justo, no que é puro, no que é amável e no que tem boa reputação? Caso não, será mais um domingo. Um domingo em que viemos à igreja, ouvimos a palavra de Deus, se calhar até achámos uma seca, e depois vivemos como queremos, lutando diariamente com uma mente descontrolada, desgovernada, ou governada pelos nossos sentimentos. E depois dizemos, a vida é difícil. A minha mente. E nós precisamos lutar com a nossa mente. Então olhamos para este versículo, percebemos também a integridade do apóstolo Paulo. Porque aquilo que ele ensinava era aquilo que as pessoas também viam na sua vida. Reparem, quando Paulo diz, vocês ouviram, mas também viram em mim. Um líder da igreja tem de ter esta característica. E para Paulo não foi fácil viver segundo a verdade do Evangelho, porque ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi maltratado. Em nada se compara com os dias de hoje, quando nós nos queixamos de alguma coisa. E essa vivência deu-lhe credibilidade para ele dizer, os meus ensinamentos e a forma como eu vivi serviram-vos de exemplo, pois tudo o que eu fiz, tudo o que eu disse, apontou sempre para Jesus Cristo. Se pensarem bem, é sempre mais fácil nós ouvirmos e praticarmos quando esse ensino vem de alguém que é coerente,
que é íntegro e que luta para viver a verdade que prega. Caso assim não seja, as suas palavras vão soar vazias, ocas, soará o alarme e perderá credibilidade. Então, o ensino certo sem conduta correta para nada vale. Desejo e oro para que possam sempre ver em mim, não alguém perfeito, mas alguém que é um lutador, que fala a verdade em amor, para que sintam, ao olhar para a minha vida, o desejo também de terem a vossa vida, a vossa mente controlada pelo Espírito Santo. Qual o resultado de ter uma mente controlada? Ter ações que glorificam a Deus. E na parte final do versículo, vejam a promessa que lá está, no versículo 9. E o Deus de paz será convosco. Se antes, no capítulo 4, versículo 7, Paulo diz que a paz de Deus estará conosco, agora vemos que o Deus da paz estará conosco. Em tudo semelhante à promessa que Jesus fez à igreja em Mateus 28, 18 a 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século. Então nunca pensemos que estamos sozinhos, quer nas lutas contra a nossa mente, quer nas lutas contra o mundo, quer na luta contra o pecado. Jesus já venceu. Então entreguemos-nos de todo o coração e vivamos a vitória de Jesus. Pela graça de Deus nós fomos resgatados e agora nós podemos dizer que somos salvos. Em Jesus somos mais que vencedores. E muitas vezes, meus irmãos, permitam-me dizer isto, nós vivemos a vida como uns derrotados. Os nossos ais são conhecidos, mas nós somos filhos deste Deus de paz que estará conosco. E só conseguiremos chamar de Pai a Deus com alegria quando nós percebemos o valor de sermos filhos. E ao percebermos o valor de sermos filhos devido a Jesus, conseguiremos enfrentar os desafios espirituais, desafios físicos e a resolver conflitos internos e externos. E posso dizer-vos que saber que sou amado por Deus em momentos de escuridão é força que eu preciso para viver e para vivermos o que temos vivido. Então agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmo 37, versículo 4 e versículo 5. Que lutemos por uma mente controlada, porque traz estabilidade emocional e espiritual, para que as nossas ações sejam movidas pela glória de Deus. E o Deus da paz será conosco. Que Deus nos ajude.